Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico. Que história é essa de dizer que Yeshua, Jesus, era fariseu? Que absurdo é esse? Para poder falar desse assunto, nós vamos consultar o livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 4, está escrito, a partir do versículo 14. E lá fala, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tomou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Pulando para o versículo 31, nós vamos ver. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque sua palavra era como autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio lançou por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e ele sai? O que é que isso tem a ver com Yeshua ser fariseu? Vamos lá. O que nos falta aqui é conhecimento de como funciona uma sinagoga judaica. Primeiramente, o que eu quero dizer é que se Yeshua estava numa sinagoga e o livro foi dado a Yeshua para ler, conclui-se que Yeshua era um Roshi, que a gente chama de Roshi, que quer dizer um líder. Ninguém, além de um líder, pode tomar mão, lançar mão das escrituras para poder fazer leitura e dar ensinamento. Assim como dentro de uma igreja, ninguém entra numa igreja, vai até o púlpito, abre uma Bíblia e prega. Ninguém desconhecido faz isso, ninguém sem ser um líder faz isso. Assim também numa sinagoga. Aliás, numa sinagoga é muito mais rígido. Então fica claro que Yeshua era de fato um rabi, como ele é chamado, ou seja, um rabino. Yeshua tinha conhecimento nas sinagogas. Ele era conhecido das sinagogas, ao ponto dele dar ensinamento nelas. Outro fato aqui que passa despercebido é que, nesse período que Jesus estava, as pessoas falavam o aramaico, que é uma língua siríaca, que eles aprenderam no período do cativeiro da Babilônia. Só sabia falar hebraico e ler hebraico aqueles que tinham estudado, aqueles que iam fazer estudo rabínico, porque precisava aprender o hebraico para ler as escrituras em hebraico. Então, esse é o segundo ponto que nós desconhecemos. Yeshua sabia ler hebraico. Agora, quando foi criada as sinagogas? Existe uma parte da história em Israel chamada a Revolução Farisaica. Isso aconteceu durante o período do profeta Esdra e do profeta Neemias. Porque durante o cativeiro da Babilônia, eles tiveram medo que todo o conhecimento que falava do Eterno fosse perdido. Então, eles começam a fundar sinagogas para poder não se perder
esses entendimentos, esses ensinamentos. Isso é chamado de Revolução Farisaica. É nesse período também que o profeta Esdras e Neemias começam a juntar os livros que gerou o cânon da Bíblia hebraica. Agora, isso faz de Yeshua um fariseu? O fato de Yeshua frequentar a sinagoga, ensinar na sinagoga, ser um rabino, faz disso dele um fariseu? Vamos dar uma olhada no livro de Atos e entender o que é um fariseu. No capítulo 23 de Atos, Paulo foi levado para ser julgado por um conselho. Paulo aqui já tinha se convertido a Yeshua e Paulo estava fazendo a sua defesa. No versículo 6 do capítulo 23 de Atos, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconheciam uma e outra coisa. Ou seja, quem acreditava em ressurreição, em espírito e em anjo, eram fariseus, ok? É por isso que o símbolo do peixe, que a gente hoje usa como se fosse um símbolo cristão, é um símbolo farisaico. Esse símbolo é encontrado nas tumbas dos fariseus quando morria, porque desenhava-se aquele peixe para poder lembrar do milagre de Jonas, de ele ter voltado à vida. Então simbolizava isso como um peixe, que simbolizou o quê? Ressurreição. Então agora ficou fácil. Em sinagogas nós poderíamos ter saduceus e fariseus. Nos conselhos nós poderíamos ter saduceus e fariseus. Então pergunta-se, Yeshua pregava a ressurreição? Yeshua teve contato com seres angelicais? Yeshua falou sobre o Espírito? A resposta é sim. Então se Yeshua era um rabino, se Yeshua ensinava na sinagoga e acreditava em tudo isso, claro, Yeshua era fariseu. Mas calma aí, eu vou revelar uma parte do livro de João, onde vocês vão ver que coisa maravilhosa está lá e que vocês nunca tinham enxergado. Calma aí, espera aí. Agora, houve em uma parte da história, ali no ano de 98 depois de Cristo, onde conhecia a seita dos nazarenos, ou seja, judeus e gentios que passaram a crer em Yeshua. Porém, no ano de 98, um camarada chamado Inácio de Antioquia, ou de Antioquia, esse camarada começou a dividir os nazarenos. Esse camarada começou a separar os gentios dos nazarenos. Até então, todos seguiam conforme Yeshua tinha dito e tinha mandado. Esse camarada é o que vai criar o termo cristão, cristianismo. Esse cara é o que lançou as bases para fundar o cristianismo que nós temos hoje. Porém, ele introduziu muita heresia e afastou todo esse conhecimento judaico que nos faz entender algumas coisas que Yeshua fazia. Para piorar a situação, em seguida, vem um outro cidadão chamado Macião. Esse cara também introduziu muita heresia e separou mais ainda os nazarenos. Ou seja, ficou um grupo chamado cristãos e um grupo chamado nazareno. É por isso que nós aqui do mundo ocidental não temos a percepção judaica de entender as escrituras, porque nos foi tirado isso. Logo em seguida vem um outro camarada chamado Tertuliano. Esse cara é que começa a introduzir algumas doutrinas que estão até hoje, como é o caso da Trindade. É Tertuliano que traz isso. E o pior, esse Tertuliano, a família dele tinha tradições idólatras, pagãs. São parte da história que nós desconhecemos, mas eu vou sim trazer aqui toda essa história e isso está documentado. E onde eu posso lhe dar uma prova de que isso está documentado? Eu vou citar aqui o livro de Jerônimo, o livro chamado Commentary on Isaiah, comentário em Isaías.
E esse comentário está referente ao capítulo 8 e o versículo 14 de Isaías, onde Jerônimo fala: os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a Torá. Citação de Jerônimo. Eu vou citar também aqui um outro escritor daquela época, Epifânio de Salamina. Isso está lá na Panarion 29 dele, que está escrito: eles não têm ideias diferentes, falando de nazarenos e dos judaicos lá. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a Torá proclama e na forma judaica. Isso Epifânio de Salamina está falando. Então, pessoal, por que o nome do canal é De Volta a Jerusalém? É porque nós estamos tentando resgatar o que Yeshua deixou para nós na época dos nazarenos e retornar e separar do que Inácio de Antioquia, do que Marcião, do que Tertuliano implantaram para poder separar, para criar uma nova religião, que não foi o que Yeshua deixou. É duro, é difícil falar sobre isso, para nós que nascemos, crescemos e somos criados dentro do cristianismo, mas a verdade, ela tem que ser dita. É o que João fala, 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade aqui vai ser preciso para que Yeshua retorne. Vamos falar disso mais para frente. Existem profecias em que Yeshua tem que juntar todas as casas de Israel primeiro, todas as tribos. E isso ainda não foi feito. Então não tem volta de Mashiach ainda. Esse negócio de dizer Jesus já está voltando, ainda não. Ainda tem muita profecia que precisa ser cumprida e depende de nós. É por isso que nós temos lutado tanto para levar esse conhecimento. Agora, por que os fariseus eram tão ridicularizados por nós? Inclusive o termo fariseu serviu até de xingamento no meio da igreja. Quantas vezes nós não ouvimos seu fariseu? Agora, será que todo fariseu era mau? Será que hoje todo líder é bom? Ou temos líderes interesseiros no dia de hoje? Assim como havia lá também. Para tirar essa dúvida, nós vamos às Escrituras. Algum fariseu acreditou em Yeshua? Você já se perguntou isso? Bom, de cara nós vimos que Paulo, mesmo convertido, ele fala que ele é fariseu. E os seus parceiros fariseus, quando ele fala, vocês estão me julgando porque eu estou com a esperança na ressurreição, eles passam a apoiar Paulo. Isso está lá em Atos 23, versículo 6, 7 e 8. Nós lemos. Mas nós também temos lá Atos capítulo 17. No versículo 1 fala: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E Jesus, que vos anunciou, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Uai, é uma sinagoga de judeus onde creram e se juntaram a Paulo. Se eles estão em sinagoga, se eles creem em ressurreição, esses judeus são fariseus. Mas não acaba por aí. No livro de Atos, capítulo 15, no versículo 5, está tendo a discussão sobre se os gentios deveriam ser circuncidados ou não. E em Atos 15, versículo 5, está escrito: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Gente, alguns da seita dos fariseus que tinham crido em Yeshua, estava discutindo ali com Jacob, Tiago, irmão de Yeshua. Porque os fariseus, com a sua tradição, mesmo crendo em Yeshua, achavam que deveria circuncidar o gentio. Mas eles estavam lá porque eles criam, já estavam convertidos a Yeshua, mantendo-se o seu padrão de fariseu. Isso tudo está escrito, está aberto para a gente no livro de Atos. Porém, esses homens que eu citei, Inácio, Marcião, Tertuliano, fizeram um trabalho tão bem feito para fazer você desacreditar que mesmo estando escrito na sua Bíblia, você não percebe que fariseus tinham se convertido a Yeshua também.
Mas nem todos poderiam se converter, porque senão, o que está escrito lá em Romanos 11, onde Paulo fala que nem todos teriam seus olhos abertos, não se cumpriria. Se todo fariseu cresce em Yeshua, os gentios não teriam salvação, porque a redenção teria sido naquela época, se todos crescem. Alguns estão com os olhos fechados para que a salvação venha para os gentios. Paulo fala isso em Romanos 11. Agora vem a cereja do bolo que eu falei que iria dar no final do vídeo. Eu vou levar vocês até o livro de João, capítulo 1, versículo 24. Aqui, alguns fariseus são mandados para poder questionar João. No versículo 24 fala: e os que tinham sido enviados era dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Peraí, João é filho de um sacerdote do templo. Por que João não falou do meio de nós, se ele quisesse se referir ao povo de Israel? Por que ele falou para os fariseus: no meio de vós tem um que vocês não conhecem? Por que isso ele se referiu, vós fariseus? Porque ele sabia que Yeshua era fariseu. E ele sabia que muitos fariseus não reconheceriam Yeshua. Ele não fala no meio de nós. Ele fala no meio de vós, fariseus. Tem um que vocês não conhecem. Então sim, Yeshua era fariseu. Infelizmente, quem construiu essa imagem maléfica e maligna dos fariseus foram esses homens que eu citei. Todos eram bons? Não. Todos os cristãos são bons? Evangélicos de hoje são bons? Não. Mas existem bons? Sim. Muitos homens bons existem, como existiam muitos homens bons na época. E eu não esgotei todos os textos bíblicos que vão falar disso. Não esgotei. Eu não falei de Jairo, que se curva ao pé do mestre pedindo que cure a filha. Jairo era um chefe de sinagoga. Eu não falei sobre Nicodemos, que também era um homem da sinagoga, que todos creram em Yeshua. Agora, infelizmente, desconstruíram isso. Mas nós vamos trazer um estudo aprofundado sobre essa parte da história da igreja, da separação dos nazarenos dos cristãos. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem, dê like, gente. Comentem aí no vídeo abaixo o que vocês acharam, porque tudo isso faz relevância no nosso vídeo. Quando você curte ele, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube passa a mostrar os nossos estudos para muito mais gente. Pessoal, vamos levar a palavra do Eterno, vamos levar a boas novas do Mashiach. Vamos logo, pessoal, remover todas as heresias que colocaram durante milênios na igreja para que o Mashiach possa retornar. A volta do Mashiach depende de nós, depende das nossas atitudes. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.